Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard. Coma à vontade por R$ 13,90. Na semana passada, o Congresso Brasileiro aprovou em primeira votação uma medida que vai modificar o sistema de contratação em algumas empresas, criando a situação dos trabalhadores terceirizados. Dessa maneira, alguns benefícios serão perdidos. De que maneira isso impacta na nossa economia? E de que maneira isso também impacta na vida das pessoas, falando da sociedade? Para saber sobre isso, claro, viemos conversar com uma especialista. A doutora Silvia Ibiraci de Souza Leite é socióloga, economista, fala sempre conosco no Simples Assim e mais uma vez vai trocar em miúdos essa questão política, mas que afeta muito a nossa vida. Silvia, mais uma vez, obrigada por nos receber. Vamos tentar traduzir, né, todo esse imbróglio que essa lei representa. Já passou em primeira votação. O que isso quer dizer, na verdade, Silvia? Essa forma de contratação de trabalho, a terceirização, ela já existe há algum tempo. Ela existe, mas as empresas elas não poderiam contratar, ou elas não podem contratar ainda, os trabalhadores da atividade fim, como se determina. O que seria essa atividade fim? Numa montadora de automóveis, por exemplo, a montadora ela poderia contratar serviço de mão de obra terceirizada para faxina, para segurança, para os serviços de refeitório, servir as refeições, suporte de TI, né, de suporte da parte lá, operacional, informática, mas ela não poderia contratar os trabalhadores da linha de montagem. E então, agora, se essa lei passar até o final, poderá. Segundo a proposta, você vai poder terceirizar a mão de obra em qualquer momento da atividade empresarial, né, ou industrial. Essa nova proposta, ela tem um impacto para a economia interessante. Então a gente vai falar primeiro sobre o impacto sobre a economia e depois sobre o impacto social. Para os empresários, isso vai desonerar bastante a folha de pagamento, porque os gastos, né, o gasto do empresário com a mão de obra, ele é a parte mais importante, é o que mais pesa, na verdade, no custo de produção. Aqui no Brasil, a cada R$1 que o trabalhador recebe do empresário, o empresário tem que pagar para manter esse trabalhador R$1,01 de impostos, né? Tá. E de contribuições. Então isso a terceirização da mão de obra, ela vai ter um impacto positivo para os empresários, porque vai reduzir o custo de produção. E em tese ele poderia contratar mais funcionários. Até poderia, se for o caso, né? Okay. Mas no momento que nós estamos vivendo, que é uma crise, não se está pensando nisso. Com a terceirização, o empresário ele não vai pagar mais nenhum tipo de benefício para o trabalhador que hoje ele teria. E então o trabalhador perde estes benefícios. Em tese, o que ele mais perde são os benefícios. Então, e aí são benefícios que significam muito, não é verdade, Silvia? Como, por exemplo, assistência médica. Sim. Como, por exemplo, participação nos lucros e resultados, plano de saúde, esse tipo de coisa não tem mais. Não tem mais. Se essa lei for aprovada e a empresa resolver terceirizar a mão de obra, ela não vai mais pagar vale transporte, vale alimentação, ela não vai pagar mais plano de saúde, não vai pagar mais plano odontológico. Tem empresas que pagam, inclusive, parte das despesas que o funcionário gasta em farmácia. Então, isso tudo, a participação nos lucros, isso tudo ele perde. Ele não vai ter mais. Ou seja, a empresa vai deixar de gastar com isso. Sim. Tá? Então você veja o impacto que isso tem na folha de pagamento, né? E o impacto que tem na vida do trabalhador. Bom, aí, olhando pelo lado do trabalhador, então só para a gente fechar. A empresa que quiser terceirizar a mão de obra, ela vai ter essa mão de obra custando muito menos do que ela custa hoje, tá? E ele só vai pagar o salário. Certo. A empresa que é chamada empresa mãe, a empresa que contrata o trabalhador, é que vai pagar a ele o fundo de garantia, férias, tudo. Essas garantias ele continua tendo, né? Férias, 13º, 1/3 de proporcional, tudo isso ele continua tendo. Mas é a empresa que o contrata que paga isso. Tá. Quem contrata a sua empresa? Essa que empregou o trabalhador, que é chamada contratante, essa só tem que pagar o salário mesmo. Entendi. Tá? Salário, hora extra. Sim, isso sim. Então é só aquilo que ele realiza dentro da empresa. Fora da empresa ele já não tem mais nenhum tipo de vínculo. Ele não é funcionário daquela empresa que contratou a mão de obra terceirizada. Muitas vezes, Silvia, quando o funcionário observa o salário que ele ganha e o benefício que ele tem na empresa, o benefício às vezes pesa muito mais que o próprio salário. Muito mais. Para alguns,
para algumas pessoas é muito mais interessante o que ele recebe em benefícios do que ele recebe de salário. Se você for levar em consideração hoje que um plano de saúde para uma pessoa com mais de 50 anos, por exemplo, custa em torno de 800, 600, R$1.000, para um trabalhador que tem duas pessoas nessa faixa de idade e mais os filhos, só aí ele ganha mais de R$2.000. Exatamente. Quer dizer, ele deixa de gastar com o plano de saúde, a empresa está fornecendo isso a ele. Em passando isso pelas votações, porque precisa passar ainda mais uma vez pela Câmara, precisa ser votado no Senado para só então passar pelo crivo da Presidência da República. Pela sanção da Qual que é o impacto econômico, Silvia? Então, o econômico seria isso, né? Você reduz o custo de produção, tá? Isso tem um impacto grande na folha, nos custos que a empresa tem, e ela pode reduzir, com isso, se ela reduz o custo de produção, ela consegue reduzir o preço de venda da mercadoria. Na verdade, é uma medida que ela tem 2 pontos. Isso. Ela pode ser vista de duas maneiras. Ela tem uma questão positiva e ela tem uma questão negativa. Ela tem essa desoneração do custo de produção, é óbvio. Que isso acaba refletindo depois no nosso bolso. É óbvio, isso. É claro. Então, isso pode fazer com que o preço das mercadorias caiam. Isso pode fazer com que aumente a competitividade dos produtos brasileiros de exportação. Enfim, isso tem um aspecto positivo. Agora, o lado cruel, né, dessa lei é que o trabalhador ele perde todos esses benefícios que ele conquistou através de negociações via sindicatos, né? Ele também pode mesmo ser dispensado da empresa e a empresa sugerir que ele seja um trabalhador autônomo, então ele vai fazer prestação de serviço, e aí ele vai ter que arcar ele próprio se ele quiser ter uma aposentadoria, ele vai ter que arcar ele próprio com isso. E, enfim, para o trabalhador essa situação é muito preocupante. Agora, Silvia, a gente sabe que em outros países, em outras economias, americana, por exemplo, a situação é assim também. Eles não têm esses benefícios todos que o brasileiro tem no seu trabalho. Dá para você falar rapidinho sobre isso? Tem 1 minuto. É que é o seguinte, as condições de vida, né, do cidadão americano são muito diferentes das nossas condições, né? O que eles têm, o salário que eles recebem é muito superior ao salário que recebe um trabalhador brasileiro. Em tese daria para cobrir essa ausência de benefícios. Exatamente, o salário compensa, o que ele recebe compensa para que ele possa ele mesmo pagar por esses benefícios. Então, é uma evolução que nós teremos que passar e que nós talvez não estejamos preparados para isso. Nós estamos antecipando uma situação, mas não nos preparamos para que essa antecipação ela ocorra de uma maneira sem traumas para o trabalhador. Vai ter traumas. Vai ter muito desemprego também. Infelizmente, Silvia. Muito obrigada mais uma vez pela explicação, embora a gente não fique muito feliz com elas. Foi um prazer estar aqui de novo, viu? Pois não, sempre às ordens. Notícias que não são lá muito alvissareiras, né? Como dizem por aí, mas infelizmente temos que lidar com isso e levar a nossa vida adiante, tocar a nossa vida para sempre. Simples assim. E assim nós estamos terminando o nosso programa de hoje, deixando a você o nosso abraço e o nosso pedido. Compartilhe nas redes sociais, multiplique com os seus amigos, envie para os seus e-mails, envie para os conhecidos e para os desconhecidos também. Vamos bombar o Simples Assim, a gente conta com você. E se você também quiser, pode assistir através da TV Cidade Catanduva, canal 7 da NET. Assista, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Beijo grande a você que ficou com a gente até agora e até o próximo programa. Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard. Coma à vontade por R$13,90.